O espírito da intimidade. Autora: Sobonfu Somé. Este áudio é dedicado a Cristiane Isabel Felipe. Capítulo 13. Homossexualidade, guardiães do portão. As palavras gay e lésbica não existem na aldeia. Temos, sim, a palavra guardião. Os guardiães são pessoas que vivem no limite entre dois mundos, o mundo da aldeia e o mundo do espírito. Apesar de não se casarem neste mundo, dizem ter parceiros em outras dimensões. O que fazem não gostam de contar para ninguém. É direito deles. Todo mundo na aldeia os respeita, porque, sem eles, não haveria acesso aos outros mundos. A maior parte das pessoas no Ocidente define a si e aos outros pela orientação sexual. Essa forma de ver destruiria o espírito dos guardiães. Eles conseguem fazer seu trabalho por causa de sua forte conexão espiritual e habilidade de dirigir sua energia sexual não para outras pessoas, mas para o espírito. Os guardiães estão na divisa entre os dois sexos. São mediadores entre os dois. Eles garantem que haja paz e harmonia entre mulheres e homens. Se os dois sexos estão em conflito e toda a aldeia se envolve, os guardiães trarão de volta a paz. Eles não tomam partido. Simplesmente agem como a espada da verdade e da integridade. Existem muitos portões que ligam uma aldeia a outros mundos. As únicas pessoas que têm acesso a todos esses portões são os guardiães. Devo mencionar que existem dois tipos de guardiães. O primeiro grupo tem a habilidade de guardar um número limitado de portões para o outro mundo, especificamente aqueles que correspondem à cosmologia da Gara, água, terra, fogo, mineral e natureza, porque vibram as energias desses portões. O segundo grupo de guardiães, que é nosso assunto aqui, tem a responsabilidade de guardar os portões. Eles estão em contato não só com os portões elementares, mas com muitos outros. Eles têm um pé em todos os outros mundos e um pé neste. É por isso que a vibração de seu corpo é totalmente diferente. Tem, também, acesso a entidades de outras dimensões, como os Contombili, pequenos seres que são mágicos e muito sábios. Na tradição irlandesa, são conhecidos como duendes. Agora, o que acontece em uma cultura que não se importa com esses portões? Acontece que uma pessoa homossexual não pode fazer seu trabalho. Os guardiães não conseguem cumprir seu propósito. O modo como é encarado o homossexualismo na aldeia é um dos fatores que mais a diferenciam de outras sociedades. Na aldeia, ninguém se importa com a sua orientação sexual, as pessoas se importam apenas com seu papel como homossexualidade, guardiães do portão. Guardiães. Acho que, se quiserem que as pessoas da aldeia saibam de sua sexualidade, compartilharão isso com elas. Certa vez, ouvi falar que os guardiães conseguem abrir os portões para outras dimensões, em parte pela forma com a qual usam sua energia sexual. Sua habilidade em concentrar sua energia sexual de maneira específica permite que abram e fechem portões diferentes. A vida dos homossexuais no Ocidente é, de muitas formas, uma reação à pressão da sociedade que os rejeita. Em parte isso ocorre porque uma cultura que esqueceu tanto sobre si mesma desloca certos grupos de pessoas, como a comunidade gay, de seus verdadeiros papéis. Na aldeia, os homossexuais não são vistos como diferentes. Não são forçados a criar uma comunidade separada, para sobreviver. As pessoas não lhes põem um rótulo negativo. Essas crianças nascem guardiães, com propósitos específicos e são estimuladas a cumprir o papel para o qual nasceram, no interesse da comunidade. Na aldeia, os guardiães têm olhos para os dois sexos. Podem ajudar os sexos a se entenderem melhor em seu dia a dia. É por isso que, às vezes, por exemplo, algumas mulheres se reúnem e convidam um guardião para ajudá-las a entender certas questões. A mesma coisa ocorre do outro lado, com uma guardiã entrando no círculo dos homens. Na aldeia, a homossexualidade é vista diferentemente do que no Ocidente, em parte porque toda sexualidade tem base no espírito. Tirada de seu contexto espiritual.
torna-se uma fonte de controvérsia, passível de exploração. Nunca se vê guardiães nem ninguém demonstrando sua sexualidade ou comentando a sexualidade dos outros. Guardiães detêm as chaves para outras dimensões. Eles mantêm um certo alinhamento entre o mundo do espírito e o mundo da aldeia. Sem eles, os portões do outro mundo ficariam fechados. Do outro lado desses portões está o mundo do espírito, ou outras dimensões. Os guardiães estão em comunicação constante com seres que o habitam, que têm a habilidade de nos ensinar a lidar com o ritual. Os guardiães têm a capacidade de levar outras pessoas para esses lugares. O conhecimento de um guardião é diferente do conhecimento dos conselheiros e anciões. Isso porque estes não necessariamente têm acesso a todos os portões. Os guardiães, ao contrário, têm acesso a todas as dimensões. Eles podem abrir qualquer porta. Apesar de seu conhecimento ser muito amplo, os anciões chamam os guardiães para ajudá-los a abrir portões específicos ou a melhor entender o mundo do espírito. No Ocidente, frequentemente gays e lésbicas são muito espirituais, mas estão afastados de sua conexão com o espírito. Minha sensação é que, sem essa válvula de escape ou esse papel na cultura, eles têm de encontrar outras formas de se definir. Talvez esta seja uma das razões pelas quais eles desejem o casamento, ou desejem fazer parecer que não têm um propósito especial. No Ocidente, vi pessoas que perderam sua identidade tentarem usurpar o papel dos guardiães, quando descobriram o poder que isso envolve. Fazem isso em benefício próprio, sem de fato saber o que significa ser um verdadeiro guardião. Ser um guardião falso não ajuda ninguém. Só pode ser danoso para o usurpador. Essas pessoas precisam entender que, na aldeia, ninguém se torna guardião por sede de poder, ou mesmo 143. Por causa de sua orientação sexual. Não. Ser guardião faz parte do propósito da vida da pessoa, anunciado antes do nascimento e desenvolvido por meio de treinamento iniciatório rigoroso, para assegurar que o poder não seja mal utilizado. Um guardião é responsável por toda uma aldeia, toda uma tribo. Não é um jogo. Geralmente, relacionamentos homossexuais não são assunto de ritual na aldeia. No Ocidente, sim, por causa das circunstâncias da vida. Os rituais de cinzas e quase todos os outros rituais que descrevi podem ser usados para fortalecer relacionamentos homossexuais. O que falamos a respeito da intimidade, sexualidade, ritual, conflito e perda se aplica também a relacionamentos homossexuais no Ocidente. Todos os relacionamentos, a não ser que sejam falsos, vazios ou superficiais, têm problemas. É necessário fazer uma manutenção cuidadosa e, às vezes, consertos. Talvez a única diferença nos rituais para gays e lésbicas seja o envolvimento de outros guardiães, além dos membros da família e dos amigos.